Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Tudo tranquilão? Só na manha do jabuti? Que maravilha! Tenho certeza que vocês realmente têm essa serenidade para estar buscando conhecimento, seja qual for a disciplina. Beleza? E eu, professor de Geografia, convido vocês aí para mais uma viagem geográfica. Olha só, hoje o nosso tema da nossa aula é uma aula interessante. No entanto, ela está muito em voga, está relacionada ao nosso dia a dia, está relacionado ao mundo do emprego, inclusive ao mundo do desemprego, da informalidade. Isso está relacionado à economia, não é isso? A economia, a política, está tudo junto e misturado. E, por conseguinte, a geografia passa por esse assunto, porque envolve população, envolve povo, envolve espaço, envolve esses espaços geográficos, envolve o tempo. E isso está relacionado também à nossa disciplina e que nós não podemos deixar de faltar esse conhecimento para você, que daqui a algum tempo, pouquíssimos meses, já vai estar enfrentando o Enem. Olha só que interessante. Então, vamos junto? Vamos lá? A aula 12.1, galera. Aula sobre mundo do trabalho, transformações e desemprego. A gente vai ver os tipos de desemprego, o conjuntural, o desemprego estrutural, outros tipos de desemprego, o subemprego, trabalho e economia informal. Professor, então quer dizer, professor, que a gente tem que estudar também sobre o desemprego? Sim. O desemprego, ele é vou até grifar aqui em vermelho, ó, ele é um grande inimigo da economia. Ele é um grande inimigo da sociedade, do social, porque as pessoas deixam de receber salário, deixam de receber dinheiro, deixam de ter uma qualidade de vida, deixam as contas atrasadas, deixam de consumir, beleza? Deixam de consumir. Como assim, professor? Porque a economia ela é dinâmica. Ela é dinâmica, a economia ela precisa desse fluxo de dinheiro movimentando uma economia, seja local, regional, nacional, mundial. Então, a economia ela necessita de pessoas trabalhando, porque senão não flui os mercados e aí o mercado fica desaquecido. Isso gera mais desemprego. É um efeito dominó. Estão compreendendo? Então, quando a gente trata de desemprego, a gente está relacionando ele realmente à questão desse mundo que ele está tudo junto e misturado, chamado globalização. Ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, então é muito importante isso, inclusive para o Enem? Com certeza, isso pode vir na prova do Enem, beleza? O desemprego. A partir da Revolução Industrial, ocorreu uma maior diferenciação entre as categorias profissionais: operários, artesãos, comerciantes, camponeses, maquinistas, bancários, entre outros, que faziam se diversificar o perfil dos trabalhadores que movimentaram a sociedade industrial da época. Então, olha só, sempre vai estar indo e voltando a questão do início disso tudo, que eu já falei para vocês, que é a Revolução Industrial. Lembra que eu falei isso para você? Que mudou o modo de viver, o modo de agir, o modo de conviver em sociedade. Tudo isso levado principalmente por essa Revolução Industrial, que começou lá no século XVIII. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor, vamos lá. Professor, então quer dizer, professor,
que se eu colocar na minha redação que tudo iniciou lá com a Revolução Industrial, foi uma mudança na sociedade para sempre, no modo de vida das pessoas e que nunca mais parou? Exatamente, exatamente. É um bom começo, é um bom início. É um bom início de redação falar sobre isso, beleza? As mudanças no modo de produzir, com a introdução de fábricas, maquinários no meio urbano, alterou também as relações dos profissionais com suas atividades originais. Atualmente, existem milhares de atividades profissionais com os mais graus de especialização e qualificação. Então, olha só que interessante. Pensem comigo, vamos lá, olha só. Vamos lá, vamos pensar junto. Antes da Revolução Industrial, existia a manufatura, né? E antes da manufatura, existia os artesãos. Os artesãos, eles eram profissionais que faziam tudo. Não existia etapas. Ele fazia todo o procedimento, todo o processo. Por exemplo, ele precisava construir uma mesa. Ele ia lá, comprava madeira, escolhia as madeiras, pagava, depois levava para a oficina dele, ele mesmo ia lá, serrava, ele mesmo lixava, ele mesmo colocava tudo no esquadro, ele mesmo começava a pregar, colocar as pernas, tal. Ele mesmo pintava. Olha só. E aí, quanto tempo demorava para fazer isso? Muito tempo. Então, esse modo de produzir ficou para trás. Hoje nós temos ainda trabalho artesanal. No entanto, ele não é o que prevalece na nossa sociedade moderna. Isso está para trás faz muito tempo, ok? Inclusive, ele está tão para trás que, inclusive, estamos no nível sofisticado de tecnologia que, inclusive, o próprio homem está ficando para trás devido a essas tecnologias. Beleza? Que a gente vai ver daqui a pouco o porquê que essas tecnologias estão deixando a gente para trás. Aí o aluno, professor, como assim está deixando a gente para trás? Porque é esse homem moderno, esse homem que está no mercado de trabalho, está sendo substituído por máquinas. Você aí no campo, você pode perceber que tem muitos equipamentos, tratores, que substituem o homem também. Então, a raiz dessa tecnologia toda começou lá na Revolução Industrial. Beleza? E é aquela máquina do tempo, aquele imenso trem que veio começando devagarzinho e agora está numa velocidade que não para mais. Ninguém é mais... É impossível parar a máquina da tecnologia, desse tempo, desse capitalismo moderno que se estendeu para toda a humanidade. Beleza? Vamos lá no quadro. Assim como as novas profissões surgiram, outras desapareceram ou estão desaparecendo, como soldador em indústria automobilística, telefonista, torneiro mecânico, datilógrafo, entre outros. Olha só que interessante, datilógrafo. Talvez eu esteja pensando num profissional que só eu conheço nessa sala de aula. Aliás, tem outra pessoa aí, provavelmente o nosso professor presencial, a nossa professora presencial. Deve conhecer, né? Sou um pouco mais jovem que o professor Jorginho, mas pode até ter feito o curso de datilógrafo, mas não existe mais esse profissional. Não existe. Professor, se ele não existe, o que ficou no lugar dele? Depois do datilógrafo veio o digitador. Digitador já trabalha no computador, um teclado ali, o mouse, e aí ele fica digitando o número. Digitando. Eu fui digitador, olha só que interessante. Década de 90, professor Jorge, iniciando a carreira profissional, era digitador. Eu digitava notas fiscais para o Estado, que ia para a Cefaz. Chegava no final do meu expediente, eu já tinha digitado quase uns 80 centímetros de notas fiscais.
E isso a gente ganhava por produtividade. Eu digitava, eu nem olhava para a tela. Digitava aqui, o cara era fera, era uma máquina. E era um monte de digitador, porque a gente digitava as notas fiscais de toda a Rondônia. Olha só, de todos os municípios, para fazer a arrecadação do Estado. Só que aí, com o tempo, isso foi ficando de lado. O digitador hoje também é uma profissão que está em extinção. Tem, muitos lugares ainda tem. Mas o que está prevalecendo hoje, novamente, é a tecnologia, tirando esse profissional de campo. Professor, que tecnologia seria essa? O código de barras. Agora tem leitor de código de barras. Você não vai no supermercado, não lê o código de barra? Quando lê aquele código de barra, já sai o número lá. Então, só vai passando, já vai digitando o que a gente digitava antigamente. Agora, o código de barra lê e já joga o número lá. Então, o digitador ele também é uma profissão que está sendo colocada para trás por causa da tecnologia. Olha só, interessante. O soldador, que antigamente soldador de uma indústria automobilística, era ele que fazia os pontos e fazia as soldas dos ferros da lataria do carro. Hoje não, é tudo robotizado, tudo automático e milimetricamente calculado aonde vai ser e o tempo que ficará aquela solda, ou seja, fica perfeita. Mais do que uma solda humana. Olha só que interessante. Então, são profissões que estão deixando de existir. Assim como estão surgindo outras profissões. Olha só. Você já ouviu falar que no futuro um grande profissional pode aparecer para ajudar, por exemplo, porque nós sabemos que nesse mundo moderno que a gente vive, também tem muita gente que está começando a ter problemas de vício em tecnologia. E aí vai ter o técnico em informática em saúde, olha só, justamente para ajudar as pessoas que estão sendo viciadas em informática. Então, são tendências, são profissões que vão surgindo e outras vão deixando de existir. Olha só que mundo complexo que a gente vive. Interessante, né? Vamos lá no quadro. Professor, então o senhor deixou de ser datilógrafo, professor? Deixou de ser digitador? Não, eu nunca fui datilógrafo. Eu fiz esse curso aqui, mas eu não fui datilógrafo, fui digitador. Ah, professor, e o senhor foi digitador há muito tempo? Não, pouquíssimo tempo, que depois eu já entrei no governo. Beleza? Então, e essa função de digitador hoje é muito difícil ver ainda por aí, tá? Porque está em extinção. As novas tecnologias substituíram por máquinas, computadores e robôs, não só trabalhadores, mas também várias categorias profissionais, contribuindo para aumentar o desemprego. Olha só que interessante. Professor, quer dizer que essas tecnologias, computadores e robôs, não só substituem trabalhadores, mas categorias inteiras? Sim. Olha só. Então, novamente, eu me coloco como exemplo aí. Chega aí, meu diretor, vamos lá. Eu me coloco novamente como exemplo. Quando eu era digitador, aí depois eu estava fazendo já curso para técnico em informática. Olha só. E aí eu fiz concurso e me tornei técnico em informática no governo. Fiquei assim por um bom tempo. Então eu fui já para fazer manutenção em computação, trabalhar inclusive com programação de computador. Então eu me reinventei e deixei de lado uma profissão que eu sabia que ia entrar em extinção. E outra coisa, ser digitador era um negócio que dava, com o tempo a pessoa ia ter uma doença aqui, lesão por esforço repetitivo, que ia endurecendo aqui os nervos das pessoas. Até hoje tem muita gente que tem esse problema, porque foi digitador por muito tempo. Então, eu não fui digitador por muito tempo, graças a Deus, então eu não tenho esse problema. No entanto, eu me reinventei profissionalmente, ok? E muitas pessoas desse mercado de trabalho tiveram que se reinventar, porque quem não se reinventa, quem não se requalifica, quem não vê novos horizontes, vai ficar para trás. Infelizmente é assim. Estou falando com a juventude da mediação tecnológica, que obviamente não vai parar de estudar.
como eu já falei para vocês, retorno a falar, a vida profissional, a vida educacional é uma escada que a gente vai seguindo degrau por degrau, até alcançar o que a gente quer. Beleza? Pense nisso. Vamos lá no quadro. Professor, então quer dizer que essas tecnologias, professor, tiraram muitas pessoas do mercado de trabalho e elas precisaram se recompor nesse mercado? Sim, exatamente. Isso é a modernidade. A cada instante, a cada ano que passa, vão surgindo novas tecnologias, surgem novas possibilidades de novos tipos de emprego e que as pessoas têm que ficar se atualizando, ficar antenada nesses novos mercados. Tá bom? Vamos lá. A evolução, olha só, lá em 1784, ó, a indústria 1.0, essa indústria era a máquina a vapor. A primeira revolução industrial. A indústria 2.0 já ela é mais sofisticada. Ela tem a produção em escala, ela tem a linha de montagem, a eletricidade e movido a combustão, ou seja, já tem o combustível fóssil, a gasolina, o óleo diesel, ok? Nessa indústria 2.0, a gente vê que quando se fala em produção em escala, em linha de montagem, a gente está falando, e você tem que entender que aqui prevalece um método de trabalho que se tornou muito mais intenso e que fez com que a produção se tornasse muito maior. A gente está falando do Fordismo, ok? Foi aqui nessa época, na indústria 2.0. Já em 1969, nós temos a indústria 3.0. Olha só, a indústria 3.0, já temos automação, nós temos a robótica, nós temos computadores, nós já temos a internet e eletrônicos. Então, desde 1969 até nos anos 2000, 2010, nós temos isso. Prevaleceu essa indústria 3.0. Professor, então quer dizer que aquele caixa eletrônico que passa o dinheiro para nós, aquilo ali tirou o serviço de um bancário. Exatamente, a pessoa não vai precisar ir lá dentro. Então, aquele bancário deixou de existir. Está na indústria 3.0 e é uma automação a ligar, que conta aquele dinheiro ali, ó, é uma automação ligada a computadores e eletrônicos. Beleza? Estamos falando da indústria 3.0 e este é o exemplo que eu dou para vocês. Ok? Professor, dá um outro exemplo, então, dessa automação. Quando você vai comprar alguma coisa no mercado, tudo ali é enlatado, tudo ali está embalado, tudo ali é feito por automação, tudo ali é automático, é a indústria que faz. Dificilmente você vê algum tipo de embalagem que é feita à mão hoje em dia. É praticamente tudo automático pela indústria, galera. Beleza? Beleza, então vamos agora para a indústria 4.0. Vamos mudar aqui novamente a cor. Essa indústria 4.0, ela vai estar escalonada no nosso mundo moderno de hoje, ok? São sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes, inteligência artificial. Olha só o nível que nós estamos. Gente, é Big Data, é nuvem. Professor, eu lembro que o senhor falou de nuvem. Pois é. É esses bancos de dados que a gente tem que ficam armazenados neste cyberespaço, nessas grandes corporações internacionais, multinacionais das áreas de tecnologias. Internet das coisas, essa tecnologia que avança de tal forma que está já disponível a todas as pessoas, inclusive nas nossas casas. Automação de câmeras, filmando dia e noite, 24 horas a nossa casa, ela é robotizada. Agora tem dispositivo que você só fala assim, ó, liga a lâmpada se liga, você não precisa clicar em nada, não precisa ir lá na tomada ligar a lâmpada.
Então, é uma tendência. A internet das coisas está relacionada a esses equipamentos que estão interligados com o mundo da internet, com o mundo das redes computacionais, beleza? A inteligência artificial está relacionada a esses imensos softwares dessas grandes corporações que está conectando o mundo inteiro. E inclusive, essa inteligência artificial também está fazendo com que as pessoas sejam demitidas dos seus postos de trabalho. Muitas pessoas deixaram de ser atendentes de marketing, porque agora quem liga para a gente é a máquina, essa automação de inteligência artificial que conversa com a gente como se fosse gente, não é. Olha só, e aí aquela atendente de marketing vai ter que se reinventar, vai ter que procurar uma outra possibilidade, um novo meio, um novo emprego. Beleza? Uma nova qualificação. Então, olha em que nível nós estamos, galera. Vamos lá. No entanto, é importante lembrar que o desemprego em larga escala... Estão vendo aí por que está tendo esse desemprego, né? Não percam de vista, é a tecnologia, estamos falando dela o tempo todo. Esse desemprego em larga escala associado a determinados processos de mudança na atividade produtiva ou crises econômicas não é um fenômeno exclusivo do mundo globalizado. Olha só os tipos de desemprego aí, ó. O conjuntural, desemprego ou desemprego cíclico, né? Ele é temporário, ele é provocado, por exemplo, por crises econômicas e ele tem fatores que podem ser internos ou externos. Há possibilidade dos trabalhadores migrarem para outras atividades no mercado formal ou informal, dependendo do tipo de crise, né? Por exemplo, uma crise financeira dentro de um país, ele vai ser um fator interno. Por exemplo, a gente pode dar exemplo ali da crise econômica na Venezuela, em Cuba. Não afeta o mundo inteiro, mas é um problema que afeta principalmente eles, lá no país deles, ok? Agora, quando a gente fala de fatores externos, aí sim, uma crise mundial, uma crise econômica mundial, aí afeta todo mundo, beleza? Como aconteceu agora com a Covid, a pandemia. A pandemia deixou o mundo todo em crise econômica. Poucos países conseguiram sair dela, beleza? Então, quando a gente fala de fatores internos, a gente está falando de desemprego conjuntural, ele é temporário e ele é conjuntural, como o próprio nome diz. Ele depende da conjuntura do momento, ok? Desemprego estrutural, este sim, ele é aquele que falamos agora há pouco, ele é tecnológico. Ocorre porque as inovações tecnológicas se processam muito rapidamente, com novas técnicas e equipamentos inseridos no processo de produção, realização de serviços e venda de mercadorias. A falta de planejamento ou intervenção do Estado acentua a diminuição dos postos de trabalho. Então, galera, é mais grave, porque se ele é estrutural, ele está mexendo na estrutura de uma sociedade. Beleza? Vou até mudar a cor aqui. Apagar todos, botar vermelho, porque esse aqui ele realmente é mais grave. Tá? Ele desemprega as pessoas de forma permanente. Lembra que eu falei agora há pouco que um dia eu fui digitador? Depois veio o computador, o datilógrafo. Depois do datilógrafo veio o computador, aí já só tinha vaga para digitador. Então a tecnologia não volta mais, o datilógrafo ficou para trás. Inclusive eu estou falando com 90% dos meus alunos não sabem o que é um datilógrafo, nunca viram uma máquina de datilografia e ela já está extinta, ela está apenas nos museus ou nas pessoas que guardam as coisas antigas como relíquia. Beleza? Lobo, meu diretor, você tem uma máquina de datilografia guardada em casa, Lobo? Não tem. O Lobo é um técnico profissional de altíssimo nível que ele só quer saber de coisa tecnológica avançada. Olha aí, ele jogou fora.
Para você ver, ele era para ter ganhado dinheiro, porque uma máquina dessa é cara, porque é relíquia, Lobo. Deixou de ganhar dinheiro, Lobinho. E ele não quer saber, porque esse menino é cheio da grana mesmo. Esse menino tá nem aí para essas coisas velhas, né, Lobinho? Beleza, galera. Então, olha só, percebam só. Então, ele é estrutural exatamente porque ele mexe na estrutura de uma sociedade. Não volta. Esse emprego não volta. A tecnologia tira torna aquele emprego, aquela função, aquela profissão extinta. Beleza? Olha aí um exemplo de uma automação. Olha só. Estrutural, pessoas deixaram de fazer esse trabalho que esse robô está fazendo. Isso era um ser humano que fazia. Só que agora este robô, ele é automático, ele é programado. Existe um programa de computador que faz com que ele seja milimetricamente movido. Olha só, quer ver? Veja o GIF voltando, como ele até se afasta onde vai ser encaixado o parafuso. Estão vendo? Olha lá, ó. Olha, ele faz a curvinha, tá vendo? Então, isso é milimétrico. Isso, às vezes, é mais perfeito do que... Às vezes, não. É mais perfeito do que se fosse feito pela mão humana. Isso vai gerar desemprego estrutural. Dependendo desse tipo de desemprego, do nível desse desemprego, aumenta o trabalhador informal, incha o setor terciário, e, obviamente, se essa pessoa não vai ter mais emprego, reduz a arrecadação previdenciária. Ou seja, o Estado vai deixar de arrecadar dinheiro para a aposentadoria. Isso é um problema sério. Beleza? Aí nós temos o desemprego friccional, que também é temporário. Como é que acontece esse desemprego friccional? Ele pode ser a busca do primeiro emprego, uma transição de carreira, como aconteceu comigo, uma mudança de emprego, demissões e contratações. Então, ele é friccional, ele é temporário, vai e volta. Então, essas são as formas desse desemprego friccional, ok? Você um dia vai procurar ou já tem o seu primeiro emprego, mas você vai perder esse primeiro emprego, você vai para um outro melhor, beleza? Pode ser isso chama-se transição ou mudança de emprego, tá? Essas mudanças de emprego, às vezes a pessoa mudou de emprego, mas sobrou ali uma vaga. A transição de carreira não, a transição de carreira é diferente, você está numa carreira, por exemplo, eu era da área de informática e virei professor. Isso é uma transição de carreira, beleza? Então, galera, temos também esse tipo de desemprego friccional e que também é um desemprego temporário. Você vai conseguir, com o tempo, voltar para o mercado de trabalho, ok? O desemprego sazonal ocorre em função da sazonalidade de determinado tipo de atividade econômica. Olha só, sazonal, podemos lembrar das safras, né? Lembram aí, galera, que você, que é do campo, sabe que tem trabalhadores rurais que trabalham de forma sazonal, ou seja, espera ter o tempo do café, da laranja, para ir lá trabalhar. E esse emprego vai ser só por um momento e depois a pessoa vai ficar novamente desempregado, que é o desemprego sazonal. Depois ele vai em busca de outra safra, que seja da soja, do cacau, café. Então, isso é um exemplo. Eles migram de determinada região para outra no período da safra, retornando na entre safra. Beleza? O termo boia fria foi difundido no centro-sul do Brasil, quando trabalhadores sazonais eram chamados para trabalhar na colheita. Então, saía de madrugada de casa, levava a boia quentinha, mas quando já ia almoçar, já era 2 da tarde, estava a boia fria. Olha só. E eu ainda digo mais, hein? Eu digo mais, ainda tem o boia fria moderno. Aquele boia fria moderno, ele está na cidade.
sai de madrugada de casa, é um boia fria, digamos que um pouco mais sofisticado, ele leva a sua boia armazenado dentro de um negócio bonitinho ali e tal. E aí, quando chega no horário do almoço, tem agora um micro-ondas que requenta seu rango. E aí, ó, beleza. Já tem uma mesa. Então, ele não é um boia fria da área rural. Existe ele também na... Isso é um conceito do professor Jorginho que estou falando aqui. Um boia fria sofisticado e moderno desse mundo urbano e industrial que a gente vive das cidades, ok? Então, o boia fria também não está mais só no campo, ele está na cidade, só que numa nova roupagem, um pouco mais sofisticada e que não deixa de ser um boia fria, porque quando ele colocou a comida para ele levar para o trabalho 5, 6 horas da manhã, se não tivesse o micro-ondas, ele ia comer frio de novo, se não tivesse o fogão, né? Então, pense nisso. Vamos lá no quadro, meu diretor. Lobinho aqui, o meu diretor ficou pensativo no que eu falei agora, né, Lobinho? Ele falou, opa! O subemprego, galera, é uma condição em que determinado trabalho é exercido sem a necessidade de qualificação profissional, recebendo para isso um salário muito baixo. É o orelha seca, aquele cara que trabalha ali para o pedreiro, é o ajudante. Beleza? Ele também pode ser considerado um trabalho que está abaixo de qualificações do empregado. E, às vezes, essa galera, por incrível que pareça, povo, por incrível que pareça, tem pessoas que não querem se qualificar. Eu já passei por isso, eu vi aí um ajudante pedreiro, mano, por que tu não senta ali o tijolo? Não, eu só faço o cimento aqui, só faço a massa, trago para ele, levo o tijolo. Não quero fazer isso não. Mas aí você não pode estar pensando, você não pode pensar de uma forma diferente? Você não está perdendo uma oportunidade de aprender e ficar no nível do pedreiro? Ele, não, tá bom, só isso aqui mesmo. Tem gente assim, mas tudo é escolha na vida, meu querido, tudo é escolha. Crescer ou ficar estagnado também é uma escolha. Pense nisso. Vamos lá no quadro. Pense nisso. Então, normalmente os subempregos estão envoltos por ilegalidades. Ilegalidade além de ter uma remuneração baixa, por que ilegalidade? Porque as pessoas têm que ganhar pelo menos um salário mínimo. É o que diz a lei no Brasil, ok? E não tem garantia, não tem proteção para o empregado, não tem direito trabalhista, não tem férias. Mano, é a hora que dá. Se chamar no domingo, se ele estiver liso, ele vai lá e trabalha. Beleza? Então, é assim que funciona. Olha só, vamos falar agora sobre o trabalho e a economia informal. Economia informal, conjunto de atividades não registradas legalmente, ignorado nos números oficiais que indicam o desempenho da economia, como o PIB, o que não sofre qualquer tipo de tributação. Ou seja, ele é informal, ele está na informalidade, ele não é formal, ele não está na carteira de trabalho, é uma coisa que o próprio Estado não vê acontecendo e que não tributa. O próprio Estado não tributa esse tipo de trabalho porque ele está ali à margem da economia formal, beleza? Então, olha só, informalidade vai fazer com que o PIB caia. Informalidade, ele vai gerar menos emprego, menos PIB. Se é na informalidade, ele vai ter menos emprego formal, ok? Se tem informalidade, vai ter mais procura por emprego, vai ter muita gente procurando emprego. E a informalidade tem muita gente trabalhando por conta própria. O ambulante, o vendedor que vende as suas coisas na rua, chiclete, banana frita, etc. Esses trabalhadores aí estão tudo na informalidade, meus queridos. Infelizmente, é assim. O comércio ambulante é a face mais conhecida desse trabalho informal. Nas grandes cidades, os trabalhadores, os camelôs, amontoam-se nas calçadas disputando o espaço com pedestres e os clientes com os comerciantes legalizados. Ou seja, aquele comerciante que tem sua loja,
que paga os seus impostos, que paga o aluguel, que paga o ar-condicionado para deixar o ambiente legal para o cliente entrar, ele ainda tem que concorrer com esse cidadão que está na informalidade. Não estou aqui criticando, simplesmente é uma condição social que se estabeleceu na sociedade moderna, ok? Não vamos polemizar, eu apenas estou querendo dizer que existe essa dualidade, essa polêmica que precisa ser resolvida, ok? O setor informal também constitui uma válvula de escape para a fragilidade econômica de vários países que são incapazes de gerar renda ou emprego suficiente para a sua população. Sem a economia informal, olha só como que interessante. Sem a economia informal, o número de pessoas sem nenhuma renda seria ainda muito maior, o que seria muito mais preocupante. Seria um problema social muito maior, um problema sociológico para um país que seria uma coisa muito maior, muito mais absurda, ok? Mais pessoas passando fome, mais pessoas sem dinheiro para pagar um aluguel e etc. No Brasil, a economia informal transformou-se na única opção para uma grande parte da população. Segundo dados do IBGE, 68% dos trabalhadores que ficaram sem trabalho no segundo trimestre de 2020, olha, estamos falando do quê? Tempo da Covid, a pandemia. Quase 9 milhões foram de postos informais. Até o fim de 2019, essa categoria representava 38 milhões de pessoas. Olha só, galera, que preocupante isso. Essas informações são interessantes você saber, justamente para você ter essa bagagem, esse know-how para se tornar um profissional qualificado. Nosso aluno da mediação não vai fazer parte dessa informalidade, beleza? Vamos lá. E aí temos o subemprego, né, que é uma atividade profissional incerta, não regular, de baixa qualificação e uma renda que não é garantida. Já a economia informal, ele tem pode ser uma atividade profissional, como um representante de vendas com nível superior, tem um alto rendimento, mas ele não recolhe os impostos, ele está na informalidade. Beleza, galera? Então, galera, era o que tínhamos aí para o momento. Forte abraço, daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Tchau!